Então, coloquei pra gravar agora, eu só vou reexplicar isso pra ficar gravado. Então, a gente relembrou mais ou menos relembrando o que aconteceu nas outras aulas, a gente passou pelo o teatro pré-grego, teatro grego, teatro romano. No teatro romano, por ser muito brutal, muito escrachado, a igreja, quando dominou Roma, acabou com ele, e daí a igreja católica começou a disseminar o cristianismo, e foi aí que teve o início da Idade Média, que é quando Roma cai. Daí, a Idade Média ela vai acontecer no século V até o século XV, vai ficar conhecida como Idade das Trevas, porque ela foi a época em que menos teve produção, tanto artística quanto evolução econômica, em tudo. Ela não teve muita criação e muita evolução e tal. E daí vai ser nesse contexto que o teatro vai surgir. Surgir dentro da igreja. Pronto, agora que eu já recapitulei pro povo, eu posso explicar bonitinho, não rapidão. Então, daí, beleza. Assim, a igreja e sempre reis e tal, sempre figuras de governantes, elas sempre vão procurar as maneiras de manter o povo, como chama, cativo e manter o povo do lado dela, certo? Então, assim, teve essa disseminação do cristianismo. E daí, como que chama? A igreja começou a ver que eles precisavam de mais maneiras para manter o povo interessado na igreja e nos cultos e tal, além da forçação de barra que era, tá, você não curte o que nós falamos, você pode ser morto. Então, como que chama? O teatro ele começou a surgir dentro de algumas missas e tal, dentro da própria igreja mesmo, ele era ensinado dentro da igreja, declamando passagens da Bíblia, falando sobre, como que chama? Tinha algumas procissões. Então, tipo, eles pegavam algumas passagens da Bíblia e começou com uma coisa narrada e tal. Tanto que o teatro vai voltar muito com a questão de usar o latim junto com a língua padrão deles e tal. E fazer de maneira um pouquinho mais lúdica do que era só ler. Então ele era uma coisa mais declamada e tal. E assim, nesse surgimento, a gente vai ter o que eles chamam de drama litúrgico. O que é o drama litúrgico? É, eram salmos que eles eram cantados pelos monges e tal, e eles também tinham eles retratavam cenas do Velho e do Novo Testamento. Então, no meio em alguns momentos de missa, ou depois de missas, eles aconteciam, ou em algumas festas, tipo a Páscoa, o Natal, além de ter a missa normal, tinha alguma cena, ou alguma procissão, ou algum salmo que ele era cantado, certo? E daí, assim, isso foi evoluindo, sabe? Isso foi evoluindo até que ele saiu das igrejas. Daí ele vai acontecer, em vez das igrejas e tal, na frente delas. Então, tipo, tinha as igrejas e é como se tivesse, como que chama? Aquele pátio que vai ter na frente das igrejas, cabia muito mais gente. Eles faziam, tipo, uns palquinhos improvisados e tal, uns sabadões de madeira. E era ali que as peças começavam a ser encenadas. Daí, ali fora da igreja, as peças começaram, para atrair mais público, eles meio que começaram a cortar o latim e começaram a colocar mais a língua das pessoas. Porque daí, assim, tá na língua que eu entendo, é mais fácil de eu entender, então é muito mais fácil de eu me interessar. Então, daí, me chama, o teatro ele vai para fora das igrejas e tal, ainda continua com esse cunho sacro e tal, vai falar só sobre questões da igreja. E assim, só para destacar, a palavra litúrgico, ela vai, ela vai ser tipo um dos temas do teatro, é o teatro litúrgico. Então, em vez de ter tipo tragédia ou comédia, eu vou ter o teatro litúrgico, que ele é só a representação de temas bíblicos. Depois o drama e a comédia eles voltam, mas de uma outra maneira. Porque, como chama? O teatro ele surge primeiro só para exemplificar como que chama? Exemplificar e deixar de maneira mais interessante para os fiéis e até ter mais fiéis para a igreja, como que chama? Os pedaços da Bíblia e tal, mas depois ele vai tomando um cunho moralizante e tal. E assim, o teatro dessa época, depois de um tempo, ele fica totalmente moralizante. Então, tudo que é feito é de alguma maneira feito para trazer moral para as pessoas. Tá dando para entender tudo, gente? Você tem alguma dúvida?
Então, beleza. É, e daí, como chama? Esse teatro na frente da igreja, ele é bem louco, porque ele vai ter umas coisas bem diferentes, umas coisas que eu não imaginava. É, assim, a gente vai ter muito a questão de um teatro de procissão, sabe? Eu não sou uma pessoa muito ligada com a religião, então eu não vou saber dizer bonitinho. Mas hoje em dia, não tem uma época do ano que eles fazem lá os tapetes na rua e tal, eles passam, daí eles, como que chama? Representam, não sei se é a ressurreição de Cristo, ou representa a passagem da Bíblia. Eu não sei dizer direito, então, assim, só mostrando que ainda existe, sabe? Era mais ou menos isso. Então, tipo, as pessoas ficavam na rua, e daí tinham vários modos de teatro. Tinha o teatro convencional e tal, que era naquele tablado. Depois eu vou explicar os tipos bonitinho. Mas também tinha o teatro de estações e o teatro de carroças. Como que eram esses teatros? Ele era assim, não se tinha um palco próprio pro teatro, tipo, beleza, vou fazer um palco pro teatro, era uma coisa mais improvisada. Mas assim, apesar de ser improvisado, era um negócio bem feito, sabe? Então, tipo, o teatro de estações é como se fosse um palcão bem grande, às vezes feito em cima de carroças ou de um tablado grandão. E assim, ele era dividido em bloquinhos. Então é como se cada bloco fosse uma cena. Então, beleza, vinha lá o público, passava pelo primeiro bloco, os atores encenavam, depois o público ia pro segundo bloco e tal, e cada bloco era uma cena, um pedaço da peça. Então não era tipo uma coisa contínua igual a gente faz hoje, tipo, a gente pegou, entrou eu de um lado, entrou do outro, a gente conversou e tal. Depois eu saí e entrava o Léo, que era outra cena. Não, era uma coisa que ia indo, esse teatro de estações, então eram estações, sabe? E assim, uma coisa que é importante falar é que, em sua maioria, os atores eles eram estudantes de padre ou membros do clero. Eles eram normalmente pessoas ligadas à igreja. Assim, quando o teatro estava dentro da igreja, eles eram quase que 100% da igreja. A única pessoa que não era da igreja era a pessoa que, quando necessitasse, você precisaria fazer o Satanás. Porque daí, como eles eram da igreja, eles não podiam. Como que chama? Eles não podiam representar Satanás. Então eles contratavam um ator profissional para isso. Mas fora isso, eram só atores de da igreja. Daí, quando esse teatro sai para as ruas, a gente tem uma abertura um pouco maior, sabe? Então não são só pessoas do clero e tal que faziam as peças, apesar de todas as peças serem moralizantes de alguma maneira. Porque o teatro nessa época, ele vai se dividir no teatro litúrgico ou sacro e no teatro pagão. Pagão não. No teatro profano. Que o profano eu vou explicar depois, daí eu vou mostrar uma ceninha e tal, que vocês vão entender legal. Mas todos eles têm, querendo ou não, um cunho moralizante, porque nessa época, o que a igreja falava era basicamente lei. Então, assim, você estando dentro ou fora dela, você tinha que seguir as coisas que ela dizia, senão você estava na merda, basicamente. Então, assim, a gente vai ter alguns temas que eles vão ser os principais nesse teatro litúrgico. Então, assim, eu até fiz uma descriçãozinha deles e eu vou ler porque eu acho mais fácil. A gente vai ter, de começo, os mistérios, que eles eram encenações de passos da vida de Jesus Cristo, extraídos do Novo e do Antigo Testamento, consideradas pré-figurações do advento de Cristo. Então, esses mistérios eles vão ser tipo, peças gigantescas, gigantescas mesmo. E assim, eles aconteciam normalmente em épocas específicas, igual eu falei, tipo na Páscoa, no Natal, em festivais religiosos. E tipo, eram peças que elas podiam durar até 40 dias. E assim, só tinha parada para comer. A galera, tipo, cada ato ficava tipo um dia inteiro e só tinha pausa para comer. Então, tipo, era um negócio gigantesco, é até fora de série para mim pensar nisso. E eles eram feitos normalmente naquele palco e tal. Então, tipo, era um palco e o povo rodeava ele em todos os lados. Então a gente ainda não tem tanto essa coisa da frente e tal, da quarta parede. A gente não vai ter ainda essas noções do teatro. Deixa eu ver se eu esqueci de nada desse teatro aí. E assim, o. Oh, meu Deus, falta 10 minutos, depois eu crio outra. É, eles sempre vão ter essa questão do moralizante. Então, tipo, eles mostravam as passagens de Cristo para mostrar para o povo o que aconteceria
Por exemplo, o que aconteceria se você não seguisse isso e tal, ou só para ilustrar o que Cristo disse. Daí, é, só ver se eu realmente esqueci nada. Beleza. E daí, assim, a gente ainda vai ter aquelas questões que vieram do teatro grego, que é a questão de usar máscaras e tal, de que papéis femininos ainda eram interpretados por homens, de uma questão bem forte de se ter bastante figurino e tal, ter uma coisa bem feita. É um teatro que ele vai começar a trazer pra gente, o que ele deixa de legado, é a questão da iluminação, a questão do cenário mais elaborado, de figurinos elaborados. Ele vai ser um teatro bem mais elaborado do que eram os gregos. Então a gente vai ter esses que são os mistérios. E daí a gente vai ter também os milagres e as moralidades. Os milagres, eles vão ser peças menores, sabe? Peças bem menores. Porque assim, ser menor que 40 dias é uma coisa muito difícil. Então, eles eram peças que duravam, tipo, pelo que eu li, horas mesmo e tal. E eles representavam a vida de santos e apóstolos. Então, assim, eles mostravam a vida de um santo, a vida como era a vida de um santo. Era basicamente isso. E como que chama? E de um santo ou de tem mais de uma pessoa ou as intervenções miraculosas da Virgem Maria. Então é isso. Os milagres eles vão mostrar como a vida dos santos era milagrosa e como isso edificava e te levava para o céu e tal. Toda essa questão que a Igreja Católica pregava. E depois a gente vai ter as moralidades. O que são as moralidades? Como o próprio nome já diz, vão ser peças que vão retratar a moral. Mas elas vão ser peças mais curtas, e a diferença é que os personagens dessas moralidades eles eram alegorias. O que é a alegoria? A alegoria é quando não tem um personagem que representa uma pessoa, mas sim a personificação de algo. Então, assim, o personagem não era o Rubens, não era o Takahashi, não era o Léo. O personagem podia ser, sei lá, a virtude, a morte, a vida. Então, eles eram aspectos específicos, a maldade, sei lá. E, assim, eles tinham. Essas, mais do que tudo, tem como intuito mostrar o que aconteceria se você fosse contra os valores cristãos. Então, tipo, eles mostravam como o mal sempre, como que chama? Se dava mal por causa do. E perdia pro bem, como se você seguisse o mal, você ia acabar no pecado, ia acabar no inferno e tal, toda essa coisa. Dando pra entender legal, gente? E daí, o engraçado é que, assim, a gente tem os três tipos de teatro que eu falei lá, que são os teatros em cima de carroças, que daí. Ah, tá, nossa, nem expliquei esse. Eu expliquei o teatro de estações e o teatro normal. O teatro de carroças, lembra que antes o público ele vinha no teatro de estações? Era o público que vinha andando e tal, e ia vendo as cenas em blocos diferentes. No teatro de carroças é ao contrário. O público fica parado e vão passando carroças mesmo, com cenas. Então passa uma cena numa carroça, depois passa outra. É o contrário das estações. Em vez do público andar, eram como que chama? As estações, as carroças que andavam, certo? E daí, quando se tinha a questão dos cenários, os cenários eles também foram evoluindo. E eles ficam bem mais fortes no teatro profano. Mas, assim, ele começou com uma coisa meio simples. O que era o cenário, o começo do cenário? Era uma porta, uma elevação, a boca de um dragão e uma elevação. E mais uma elevação. Então, como que era o palco? Tinha um palquinho e tal. Atrás tinha um pedaço que ele era mais elevado. Do lado esquerdo tinha a boca de um dragão. Do lado direito era mais elevado. E além disso, tinha uma porta em alguns dos lugares. Porque cada coisa significava um aspecto específico. Então, a porta, ela simbolizava a cidade. Então, era o lugar de sentar na cidade. A pequena elevação atrás do palco eram as montanhas. A boca do dragão significava o inferno e a elevação do outro lado significava o paraíso. Então, assim, dá pra gente ver que tudo tem esse cunho moralizante e tudo é muito relacionado com a igreja, certo? Como faltam só 5 minutos, eu vou, como que chama? Criar outra agora, e daí a gente já começa a falar sobre o teatro profano, tá bom? Tá dando pra entender tudo? Você tem alguma dúvida? Então, beleza, eu vou sair dessa.
e depois já mandou no grupo a outra. Então vai ser isso, sabe? Esses sotias vão ser isso. Vai ser esse deboche e tal, mas é uma coisa mais para entretenimento. Ele é, creio que seja o teatro mais de entretenimento que existe. Sabe? Ficar fazendo pirueta, fazendo bobice, tipo, vai dar uma estrela e cai no meio e tal. É uma coisa bem de entretenimento. E eles mostram muito a figura do tolo, do personagem tolo. Lembra que a gente teve nas atelanas da semana passada que a gente falou que tinha os tipos de personagens, os personagens tipos? Tinha um lá que ele era considerado o tolo. E assim, essas peças vão ser interpretadas só por esse tipo de personagem, só pelos tolos. Daí a gente tem os momos que eu já falei, e a gente vai ter as entremesses. E assim, nesses tipos de teatro, podiam ter temas sacros, mas eles não eram essencialmente temas sacros. Então, assim, vai ter muito do teatro profano que eles vão tentar buscar algumas coisas parecidas com o teatro sacro, sabe? No quesito de estrutura. Mas de temas, normalmente não. Então, essas entremesses, elas eram peças que elas aconteciam entre aquelas peças gigantescas, sabe? Então, podiam ser peças gigantescas profanas ou não. Então, sabe aqueles mistérios lá que eles duravam milhares de dias e tal, ou peças que tinham mais de um ato, que elas eram um pouco mais sérias e tal, tinham um tom muito moralizante. Eles iam colocavam uma peça que era bem menor, de um ato só e tal, que era para ir mais entreter, mais descontrair. Era como se fosse a pausa das outras peças, certo? E daí elas eram mais para trazer riso, para divertir e tal, do que para ser algo sério. E daí a gente vai ter um estilo que ele vai ter bastante influência até hoje em dia e tal. E assim, ele acontece tanto de maneira profana como de maneira sacra, que vão ser os autos. E esses autos, assim, eles vêm até para o Brasil, tá? Vou explicar um pouquinho deles daqui a pouco. E os autos, eles vão ser peças que têm só um ato, ou um auto, tanto que o nome é por isso, porque o ato, eu não sei em que língua, acredito eu, que no latim podia ser chamado de auto. Então é uma peça de um ato só, e o assunto ele pode ser tipo religioso ou profano, ele pode ser uma coisa mais séria, uma coisa mais engraçada. E eles tinham como finalidade não só divertir, mas também moralizar. E daí eles vão contar, como que chama? Com, com muitas figuras, sabe? A gente tem uma trilogia, que é uma das trilogias mais importantes dos autos, que é a trilogia das barcas, que tanto que começa com o Alto da Barca do Inferno, que é mencionado muitas vezes e tal, que também pode ser chamado de não é Alto da Redenção, deixa eu pesquisar aqui para não falar errado. Alto da Moralidade, que é de Gil Vicente. Muita gente estuda isso na escola em literatura, porque é realmente muito importante. Ele tem muitas figuras, ele mostra muito bem a questão da alegoria. Que cada personagem dessa peça, ele representava como chama? Uma casta. Então, como que funciona mais ou menos essa peça? Eram pessoas que tinham acabado de morrer e elas estavam no pós-vida, indo tipo, para uma espécie de debate, uma espécie de julgamento, para pesar as coisas que elas fizeram em vida e ver se elas eram dignas do inferno ou elas iam para o céu. Então tinha a barca do inferno e a barca celeste. E daí o personagem ia lá, se apresentava, eles discutiam sobre a vida dele, e daí ele ia para uma ou para outra barca. E daí é legal que, tipo, tem um personagem, ele vai ser a, as classes mais baixas. Outro, eu não lembro dos personagens, então eu tô assim, tô falando bem por cima. Chama, outro, ele vai se relacionar com a galera que trabalhava com dinheiro. Então, assim, ele não é necessariamente uma alegoria, mas tem uma espécie de. Como chama? Uma espécie de encenação escrita alegórica ali. Tá dando pra entender tudo, gente? E daí, beleza. Esses autos. Como chama?
esses autos são os que vão evoluir, vão ser trazidos e tal para o Brasil, e quando eles se difundirem na cultura nordestina, são eles que vão trazer o Alto da Compadecida, ou Morte e Vida Severina, que também era o Alto do Natal Pernambucano. Então, assim, nesse momento, o teatro que é produzido desde então, ele já começa a ser, como chama? A trazer mais influências pro teatro que a gente tem hoje em dia. Tanto que ano passado a gente ia fazer o Alto da Compadecida lá na Expressão. Calhou que não deu. E daí, tipo, assim, de conteúdo é mais ou menos isso. Se tem alguma dúvida e tal, eu vou falar só mais um pouquinho e daqui a pouco a gente já termina a aula. Ou deu pra entender tudo? Se querem falar alguma coisa que vocês sabem? Outra belezinha. Posso falar um negócio que eu lembrei? Claro. Que, nossa, é do teatro de estação, que você falou lá atrás, mas eu só lembrei. Uhum. Algum lugar no Nordeste, acho que no Natal, eles fazem, tipo, a morte, a história de Cristo, assim, em estação. Só que, tipo, é bem mais curto que 40 dias, Mas é um lugar lógico, enorme. mas é muito louco. É um lugar enorme. Eu vi na TV já. Então, tipo, tanto que é bom que você falou isso, que isso era uma das coisas que eu ia falar agora. Que essa questão do teatro de procissões e tal, cara, normalmente o teatro. Chama esse teatro de estações ou o teatro das carroças, ele acontece mais ou menos até os dias de hoje. Então, assim, tem algumas peças que são ensinadas dessa maneira. E nessas festividades religiosas, normalmente são no Natal, na Páscoa eu não sei. Na Páscoa foi o que você falou que tem, né? Ou eu. Nossa, Eu eu tô. não sei que época do ano que é, mas provavelmente. Ah, então. E daí, tipo, tem essas procissões, sabe? A Rosana, minha tia, já farmaria em uma dessas peças que foi assim aqui em Campos. Se eu não me engano, teve uma época que eles faziam algumas passagens bíblicas aqui em Campos mesmo, lá no Capari. Eu posso estar errado quanto ao lugar, tá? Mas se eu não me engano, eles faziam e tal. Daí, tipo, tinham várias carroças, cada uma era uma cena que ia passando e o público ia vendo. Então, assim, tipo, a gente vê que agora essas produções teatrais, elas já trazem muito pra gente e tal. E, assim, elas vão evoluindo e vão até do teatro da época. Porque depois do final do século XV, século XVI, a gente vai ter o Renascimento, que é a retomada de alguns valores gregos. Daí a gente vai trazer de volta o teatro dos tipos, o teatro romano dos tipos, que evolui e vira a comédia dell'arte. E assim, tudo óbvio que é uma evolução linear. Então, assim, só que agora, o que acontece daqui para frente tem muito mais influência do que a gente tem hoje em dia. Porque não foi tão perdido. A gente não vai ter mais tanta gente, como que chama? Tantos povos guerreando e se como que chama? E culturas acabando, culturas sendo sobrepostas. Porque na Idade Antiga a gente teve muito essa questão de culturas sendo sobrepostas, gente conquistando gente, então muitas culturas foram se perdendo, se misturando, então essas influências elas não eram tão claras, sabe? Para hoje em dia. Então é esse tipo de conteúdo, é isso. Você tem, tem mais alguma pergunta, alguma coisa a falar? Não? E assim, é legal ver. Tipo, isso eu vou frisar toda a aula, que para mim essa é, tipo, é o ponto-chave de estudar a história do teatro, além de se conhecer tudo. Que, assim, o teatro e a arte, ela sempre vai se moldar, querendo ou não, a sociedade onde já está incluída, sabe? Se for parar para pensar hoje em dia, você também vai conseguir fazer essa comparação, como em qualquer momento da história. E, assim, ali era a mesma coisa. Ali a gente tinha muita força das instituições religiosa e do Estado. Então, assim, como eram eles que mandavam, a gente não tinha ainda uma ideia de democracia, que a gente tinha nos gregos, inclusive, uma ideia muito forte. Então, assim, eles mandavam e a gente obedecia, sabe? Era isso. Então, não tinha muitas peças criticando essas instituições. Eram mais peças criticando a população, criticando os erros da população, criticando como a população, se ela fizesse as coisas erradas, ela podia ir para o inferno, ela podia ser exilada, ela podia ser morta. Então, assim, vocês veem, o teatro e a arte, ela sempre se molda na sociedade em que ela tá. Tipo, isso é o principal. E agora, como a gente fez na outra aula, eu vou ter esse costume, eu vou vendo aqui na ordem que tá na minha tela, cada um falar, tipo, em poucas palavras, como que era essa arte medieval. Então, assim, primeiro na minha tá o Léo. Então, fala aí um pouquinho do que você entendeu desse teatro medieval, Léo. Eu queria falar em uma palavra, mas eu não consigo, não.
Eu Pode. fiquei, eu fiquei com a impressão que a igreja, tipo, acabou com o teatro e depois pegou o teatro de volta e deixou muito mais da hora, entendeu? Legal. Né? Sim. Que assim, tipo, a igreja ela teve fundo e tal, e teve recursos para esse teatro evoluir depois que ele foi desfeito. Assim, a única coisa do teatro não era tão legal é que não podia ter esse cunho mais crítico. Mas, tipo, em questão técnica, ele evoluiu pra caramba, igual você falou, sabe? Né, tipo, A gente vai... tinha três tipos, sabe? Que era o que a galera andava em volta, carroça, palco. Então, os caras pegaram daqui, deixaram lá em cima, ó. Isso, legal. Depois a Takahashi. O que você achou desse teatro medieval, Taka? Tipo, eu achei igual o Léo falou que a igreja teve bastante influência nisso também. E, tipo assim, eu achei bem legal. Eu achei bem legal. A igreja, tipo, teve bastante influência, igual o Léo falou, a igreja teve bastante influência e melhorou bastante a técnica, né, que eles estavam usando e tal. Sim. Dudes. Eu acho que é muito aquilo que você falou, que o teatro ele mostra muito a sociedade que ele está. Uhum. E esse teatro, querendo ou não, ele mostrou a sociedade que ele vivia, que era uma sociedade que não podia falar de igreja e não podia falar do governo. Sim. Uma sociedade bem fechada, bem Sim. que ia bem na linha. E se não for, vai pro inferno. Basicamente, vai pro inferno ou vai morto. Quer dizer, no caso, pra eles não era consequência do outro, né? É. Então, e pra tu, Luísa? Eu, O que você achou é, desse teatro? eu acho que tinha muito pouca liberdade de expressão. Legal, isso é bem legal. Isso é bem legal e é legal falar disso, porque a gente vai entrar em contraste com o teatro grego, que lá eles tinham a questão da democracia, então tinha muita liberdade de expressão. Então, tipo, mesmo sendo uma sociedade bem antiga, eles podiam criticar tudo, porque tinha essa liberdade de expressão, eles não podiam punir as pessoas por se expressar. E agora, quase, sei lá, quase um milênio depois, não se podia fazer isso. É muito louco ver como a história vai tendo essas indas e vindas dessas coisas. E, tipo, até chegar no que tem hoje, apesar da mídia ainda manipular muita gente sem a gente perceber. Inclusive, tem um documentário que eu vi que não é exatamente sobre isso, mas que mostra como a gente é influenciado, que chama Privacidade Hackeada. Que ele mostra como tudo que é mostrado pra gente, de alguma maneira, quer manipular a gente ou pode ser usado pra nos manipular. Se quiserem ver, tem na Netflix, é muito bom. E então, Gil, o que você acha desse teatro aí? Ah, acho que a mesma coisa que ela disse que não teve essa liberdade toda, mas também a igreja transformou o teatro em outro objetivo, em outra coisa, não só que era antes que era luta, sangue, essas coisas. Mas eu Sim, acho que a liberdade é que é mais importante, a liberdade de expressão, como a Luísa disse. é legal. Então, assim, o que a gente pode achar de um geral, sabe? Em aspectos técnicos, esse teatro teve, tipo, um crescimento muito grande, só que no aspecto de, tipo, tanto de liberdade de expressão quanto de não ideias novas, mas ideias mais fora da caixinha não podiam existir tanto, porque senão já era. Daí, tipo, a gente vai ter os grupos principais, só retomando, tá, desde o começo, os grupos principais que apresentavam, tipo, era mais a galera da igreja, mas ia lá mais pro meio, no teatro profano, ou no próprio teatro sacro, depois que ele saiu de dentro da igreja, outras pessoas, estudantes, começaram a ter um pouquinho mais de liberdade para também entrar nesse meio teatral, apesar de não ter liberdade de expressão, eles podiam entrar nesse meio e apresentar as peças. E justamente também vai ter a figura do bobo da corte, que é muito forte nessa época e tal, e muitas, como chama, todos os castelos tinham bobos da corte, então assim, muita coisa surgiu dali. Já tem também a ideia das trupes, que ela vai evoluir bastante, teatro renascentista, que eram pequenos grupos que eles iam indo sei lá, de lugar em lugar, ou de cidade em cidade, apresentando pequenas coisas, mas também em palcos improvisados. A gente vai perder essa questão, tipo, ter um lugar específico. O teatro era uma coisa mais improvisada, apesar de ser uma coisa bem feita. Sabe? Não era uma coisa tipo, agora eu vou lá no auditório Claudio Santoro e ver uma peça de teatro, porque lá é onde se faz teatro. Não, a gente vai ter muito a noção do teatro de rua. Tanto que no PowerPoint que eu vou dar para vocês,
tem um site que tem vários PowerPoints, ele mostra bastante coisa. Tipo, a maioria das imagens vai ser tipo um tabladinho de madeira rodeado de gente. Rodeado de gente mesmo, sabe? Tipo, gente até o final. E de todas as direções. Então, tipo, apesar de tudo, o teatro ele foi uma coisa de cunho muito, muito popular. Foi uma coisa que ela... Com a evolução, ele sempre vai adquirir esse cunho popular. Porque eles queriam que a população ficasse entretida e ficasse mais dócil, para não criticar eles. O teatro ele tem muito essa força desse instrumento de chama acatar o público, acatar a população, domar a população e tal. Tudo isso ficou bem entendido? Gente, eu só vou passar da tarefinha de vocês. E assim, uma coisa que eu tinha falado no começo da aula. A aula da semana passada, que eu tive problemas de gravar, essa semana a minha internet ela ficou bem zoada por muitos dias. Então, assim, eu consegui gravar já a segunda parte já da aula da semana passada que eu tinha que postar, mas eu ainda não consegui subir ela pro YouTube, que isso demanda a internet tá um pouquinho melhor. Hoje ela já tá mais estável, então eu acredito que amanhã eu consiga subir a da semana passada. Então eu vou subir as duas aulas juntos, tá bom? E daí, os exercícios da semana passada, eles podem ser entregados até semana que vem. Tanto que eu nem mandei eles no grupo por isso, que eu fiquei tendo esses problemas. Falei, é sacanagem mandar eles não terem essa aula. Então daí, eu vou e mando. Quem me pediu online, eu peguei e mandei. Mas, se não, pode fazer até semana que vem ou até mais pra frente, quando sai tranquilo. Nem precisa entregar exatamente a data, sabe? Só vou deixar essa uma semana pra não ficar acumulando muita coisa. E daí, essa semana eu vou dar um exercício um pouco diferente. Vai ser mais teórico mesmo. Assim, já teve 4 aulas, já teve bastante conteúdo, e vocês anotam bastante e tal, vocês perguntam bastante. Daí eu vou pedir para vocês pegarem, sei lá, uma folha, fazer do jeito que vocês quiserem. Como se fosse uma linha do tempo do teatro, e as características dele e o que vocês entenderam dele. Tá bom? Da maneira como vocês quiserem e tal, se quiserem, sei lá, desenhar, se quiserem escrever. E daí me manda a foto, pode ser mais de uma folha, como vocês quiserem. Mas vai ser isso, demorou? Tem mais alguma pergunta ou podemos encerrar? Rubens, Diga. qual que era a tarefa da semana passada mesmo? Semana passada, era fazer uma cena com um dos tipos de personagem e falar sobre a política do pão e circo. Mas relaxa que essa eu não mandei no grupo, porque pela questão de eu não ter mandado a aula ainda. Daí eu mando tudo junto, daí pode fazer até mais pra frente, tá bom? E não precisa ter essa pressa pra fazer. Mas é isso, gente. Então, até mais. Qualquer dúvida é só ir atrás de mim, que tá belezinha. Se vocês precisarem, dentro e fora da questão de teatro, precisarem conversar, que esse momento é o momento mais chato pra nós e tal, a gente não pode ter muito contato. Se tiver em algum momento ruim, podem vir conversar comigo. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu tô aqui, tá bom? É nóis, gente. Até mais. Amo muito, muito vocês.